Atual assessor especial da reitoria, Aguinaldo Tejo Filho iniciou sua trajetória como servidor do IFPB em 1983, quando ingressou mediante concurso público na então Escola Técnica Federal da Paraíba. Exerceu, entre outros cargos, a função de coordenador de estágios, prefeito da instituição, coordenador da legislação de pessoal e diretor-geral de gestão de pessoas. Entre 2004 e 2009, fez parte da Corregedoria do MEC e FNDE, em Brasília. Com larga experiência administrativa, em 2009 foi convidado para atuar como diretor de administração, planejamento e finanças do campus Picuí, cargo que ocupou até agosto de 2014. Suas memórias do período ajudam a compreender as expectativas e os desafios em torno da implantação de uma instituição federal de educação profissional e tecnológica. Uma alegria imensa a gente estar participando desse momento de resgate da nossa história, né? Resgate da história do campus Picuí, né? Onde houve muita dedicação, muito esforço de muitas pessoas, né? Para que ele chegasse ao que é hoje, né? Aquele monumento que representa muito para a nossa sociedade, né? E eu tive essa honra de participar, né, daquela implantação. E como servidor público, eu ingressei na então Escola Técnica Federal da Paraíba em 15 de agosto de 1983, né? Vocês não eram nem vivos, né? Estavam aí 39 anos, partindo para os 40, né? De muita dedicação, passei por muitas áreas, né? Como técnico administrativo, e me identifiquei muito com a área de gestão de pessoas, onde atuei até recentemente a convite do reitor eleito professor Nicásio, em 2014, quando eu saí do Picuí, né? E sempre acreditando no potencial da instituição, na sua missão social, de resgatar o direito das pessoas sonharem, né? Sonharem com dias melhores, sobretudo a juventude, né? E em 2004 eu fui convidado para fazer um trabalho em Brasília de 3 meses, né? Terminei passando por lá 5 anos, no Ministério da Educação, e após esses 5 anos eu decidi retornar. Quando eu decidi retornar, eu liguei para o então reitor, o professor João Batista, dizendo que eu tinha interesse de ir para o interior, né? Eu estava numa cidade grande bastante tempo e tinha interesse de ir para o interior. Foi quando ele me convidou para ser o diretor da educação do campus Picuí, né? Inclusive com o apoio do professor Nicásio, que era o reitor até há pouco tempo, e então diretor do campus Campina Grande, né? E lá assumimos em agosto de 2009, para a implantação do zero, né? A obra já tinha se iniciado e nós passamos a atuar, a explorar as atividades do novo Instituto Federal da Paraíba, em um prédio improvisado lá da prefeitura, sede da prefeitura, né? Então essa foi um breve relato da minha vida profissional, sempre dedicado, e me identifiquei muito com essa instituição, né? Pela missão social, como eu falei, que ela tem, né? A obrigação que ela tem de levar o conhecimento, socializar o conhecimento, sobretudo por mais necessitados, né? E quando eu cheguei em Picuí, que eu vi a região, a pobreza da região, a necessidade daquelas pessoas, aí foi que eu vi que a minha obrigação ela tinha que ser mais um pouco, né? A minha dedicação, né? A minha predestinação tinha que ser mais um pouco, porque aquele povo merecia algo do tipo IFPB, né? E eu sonhava com aquilo ali, como até hoje sonho, né? Com o que foi implantado, com o que aquilo representa, como aquilo transformou aquela cidade, aquela região, como aquilo transformou a vida de muitos jovens sem esperança, né? Então isso é um encanto que eu carrego comigo dessa instituição na missão social, não por ser simplesmente IFPB, mas na missão social que ela deve cumprir, né? Que é socializar o conhecimento. E através desse conhecimento, as pessoas com certeza conquistam dias melhores, né? Seja socialmente falando, economicamente falando, em todos os sentidos, né? O saber, ele concebe as pessoas, né? Dias melhores, condições melhores, né? Até como cidadão. Então esse é o meu encanto pela minha missão enquanto servidor público. Foi uma situação bem interessante. Como eu falei há pouco, eu já com interesse de retornar de Brasília para Paraíba, né, e tinha interesse de ir para o interior.
E quando eu conversei com o reitor, o professor João Batista, e ele, me lembro bem que ele disse, eu não tenho função, função é cargo de direção para lidar, né? Eu disse, professor, eu não estou pedindo função, eu estou pedindo para ir para o interior, né? Independente de função, né? Aí ele disse, não, mas se tiver uma função melhor, eu disse, não, mas o meu interesse não é função, meu interesse é contribuir no interior, né? E aí foi interessante que os campos ainda não estavam funcionando, essa é outra particularidade. E aí ele pediu que eu ficasse em Campina Grande, enquanto os campos do interior não voltassem não voltassem, não começassem a funcionar, né? E aí eu fiquei de abril a julho em Campina Grande, né? Foi não, abril a agosto em Campina Grande, né? Já adaptado em Campina Grande, já desenvolvendo as atividades lá no campus Campina Grande, e de repente me surge a informação, um convite, né? Nem foi nem diretamente por ele, foi diretamente pelo senhor Nicasso, que eu iria ser o diretor de administração em Picuí, né? Isso me alegrou, porque era um campus que estava sendo implantado, né? Campina Grande, apesar de ser um campus recente, mas já vinha funcionando desde 2007, né? Tinha 2 anos, e aquela oportunidade de implantar aquele campus do início seria um momento que eu previa que seria de muito sucesso, de muita conquista e de muito esforço também. Então foi esse convite se deu dessa forma, né? Meu interesse de ir para o interior, desde lá de Brasília, e quando cheguei aqui, o professor já fez esse convite e eu aceitei lá, porque o meu interesse era ir para o interior, independente de cargo de direção ou de função. Era de contribuir para a implantação desse instituto. Foi em 2009 a implantação, que os institutos foram criados em dezembro de 2008, né? A Lei 11.892. E o grande desafio que eu entendia era pessoal, né? Para a gente iniciar aquelas atividades, porque nós não tínhamos um quadro de pessoal definido, né? Só havia os 2 diretores, comigo três diretores, né? E mais ninguém para implantar aquilo, né? E quando eu cheguei lá, me deparei com a colaboração da prefeitura, do prefeito Buba Germano, né? Que colocou 10 servidores para nos auxiliar, né? 10 servidores humildes que não tinham uma compreensão maior da administração pública, né? Mas que deram uma colaboração fora de série, né? Então, praticamente, só nós três iniciamos esse processo, uma colaboração com auxílio mais operacional desses colaboradores da Prefeitura Municipal, né? E depois é que começaram a chegar alguns professores substitutos, alguns técnicos, né? E aí, a forma de planejar também, porque a gente não tinha pessoal para isso, né? Para fazer um planejamento adequado para que a gente começasse a iniciar nossas atividades de contratações, né? De desenvolvimento de atividade de forma planejada. Então, nós tínhamos que ir de toda forma, né? E, inclusive, chegou um momento que eu era o comprador, que eu era o recebedor, que eu era o distribuidor, não havia segregação de atribuições por conta da nossa falta de pessoal, né? Mas a gente se atrevia, né? Inclusive colocando em risco a nossa própria integridade moral, né? Por conta dessa junção das atribuições, mas a gente tinha que fazer, dedicar, tinha que contribuir, porque senão o orçamento voltava, né? E se voltasse, era uma dificuldade para a gente resgatar o que passou, né? A gente tinha aí aquela implantação grande, né? E aí, com a chegada de alguns técnicos, poucos, como o Zé Antônio, o Fábio Pedrosa, o Baldinho, a Fraudize e tantos outros que chegaram lá na época, né? Deu uma melhorada, né? E aí, tinha aquela dificuldade nossa, ensinar ou fazer, né? Então, a gente tinha que decidir, porque o tempo era curto, né? O tempo era curto, chegaram já depois do meio do ano, já se inspirando na execução orçamentária, né? Então, teve essa grande dificuldade. Então, resumindo, a grande dificuldade era pessoal, né? Para que a gente pudesse implementar as ações necessárias para que o campus começasse a funcionar. Mas mesmo assim, com a dedicação desses 3 diretores, a professora Verônica, a professora Graça e eu, a gente conseguiu muita coisa, né? Muita coisa mesmo, porque a gente não tinha hora para encerrar o trabalho, não tinha dias, estava lá de domingo a domingo, né? Dedicado, participando, com a contribuição da prefeitura, como eu falei, para que a gente alcançasse o mínimo possível, né? E aí a gente conseguiu esse espetáculo, vamos chamar assim, né, de colocar aquilo para funcionar
e levar essa esperança que eu tanto friso às pessoas mais humildes. A maior lembrança que eu tenho e que sinto falta até hoje é a chegada dos nossos alunos, né? Aquela alegria, aquela irreverência, aquela ansiedade, né? E até aquele medo, porque nós tínhamos como costume, quem estudou escola pública sabe disso, não tínhamos as condições que a gente tem no Instituto Federal da Paraíba. Apesar da gente estar funcionando num ambiente ainda provisório, numa escola municipal, a gente já dispunha de equipamentos que eram incomum em outras instituições públicas, né? Então isso vislumbrava aqueles alunos, né? Deixava eles assim um pouco admirados, um pouco ansiosos, né? Aquilo ali era uma irreverência grande. Eu me lembro de um fato, conversando com um professor de informática, que ele me falava que daquela turma que entrou, pioneira que entrou no curso de informática anterior, 90% nunca tinha tocado no computador, né? Naquela época, lá em Picuí, em 2009, não tão distante, né? Então isso era uma coisa fantástica, receber aqueles jovens, participando com eles ali, né? Isso foi fantástico. E também a chegada de novos servidores, né? Chegaram novos servidores que já vinham uma conquista grande no concurso público, como eu fui assim, como você foi, como o professor Leonardo está aqui presente foi, né? De ter almejado aquele concurso público, ter sucesso, né? E chegando com aquela vontade de contribuir e de ajudar, né? Então tudo isso tem essa lembrança, né? Mas a que mais me marcou era a chegada dos nossos alunos, né? Também a dedicação das duas diretoras, da professora Verônica e da professora Graça, né? E com a mesma garra, cada qual com suas concepções, com sua ideologia, com sua forma de ser, né? Mas totalmente dedicada, né? Isso foi muito importante, me marcou muito, né? E outro ponto também que eu posso registrar aqui, em relação à sociedade como um todo local, lá no município de Picuí, era a humildade das pessoas, né? Lá de Picuí. As pessoas nos viam como se a gente fosse uns deuses, como se a gente fosse o salvador da pátria, como se fosse alguma coisa fora desse planeta Terra, né? Nos viam de forma como se nós fôssemos poderosos, alguma coisa assim, né? Não sei se era a ansiedade daquela instituição que tinha uma obra lá faraônica para o tipo da cidade, para o porto da cidade, até hoje né? A maior obra da cidade, né? Uma obra federal, né? E chegando professores, chegando técnicos, né? Servidores federais como de distração. E aquilo para ele era uma coisa, né, fora de série. E a gente tinha um tratamento na cidade que era uma coisa que eu jamais vi, né? A gente tinha, quando a gente passasse, a gente era cumprimentado, a gente era convidado para entrar, para conhecer as coisas, né? Uma coisa que eu jamais vi, né? Então foi um momento muito, muito fantástico, particularmente na minha vida, né? Esse relacionamento humano que a gente conseguiu desenvolver no próprio Campo Picuí, né? E somando-se o caso da chegada dos alunos, esses foram os fatores que mais me marcou e que até hoje me deixa saudade lá daquele campus. A obra a gente acompanhou praticamente desde o início, né? E a gente sempre apontando a necessidade de fazer pequenos ajustes, né? Mas a gente via aquilo ali como um mundo, né? Porque começou de forma grandiosa. Salvo engano, nós começamos lá em Picuí, diferentemente dos outros campos, com 48 entre salas de aula e laboratório, né? Para ter uma ideia, o Campo Monteiro começou com 16. Então a gente começava 3 vezes maior do que o Campo Monteiro, né? E aí, como a gente ocupar isso? Né? Havia essa preocupação. Mas a gente predestinado, sonhando a fazer a mudança, até que enfim a obra foi entregue, né? Inclusive nós invadimos antes da entrega, porque nós precisávamos armazenar os bens que já haviam sido adquiridos desde 2010, né? Que nossa execução orçamentária começou no ano de 2010, então a gente comprando carteiras, comprando móveis, comprando tudo, né? E a gente precisava armazenar, não tinha onde, e a gente invadiu lá, as salas já estavam prontas, né? Então, e no momento da mudança também foi muito interessante, porque a gente não tinha ainda uma equipe de serviços gerais, e os próprios servidores, nós não nos reunimos, nós nos juntamos, né? E fomos fazer a limpeza daqueles ambientes que a gente ia ocupar, né? Então, essa mudança ela foi muito interessante, porque a gente carregou móveis na cabeça, papel, as coisas mais pesados, né? A gente mesmo fazia essa mudança com a participação dos professores, dos técnicos, dos alunos, né? Foi um momento bem interessante, que havia aquele interesse, aquele desejo
de ocupar aquele espaço, né? Então, foi muito marcante também, receber os alunos naquele ambiente também, já sala de aula digna, já climatizada todas, né? Um momento bem interessante com data shows, né? Tudo já praticamente pronto, né? Com lousas interativas, né? Com caixa de som, muito, muito marcante para a gente, né? Aquele suor que a gente teve de praticamente 2 anos até a mudança, a gente viu o resultado quando a gente ocupou aquele espaço, começou a distribuir a mobília e os equipamentos, né? De laboratório, de sala de aula, né? Foi muito marcante isso aí. Quando eu assumi a direção da administração, eu tinha um bom trânsito, como eu sempre tive na gestão maior do IFPB, né? Porque eu sou o quê? Originário de Escola Técnica Federal, né? Já com bastante tempo, com algum conhecimento, alguma experiência, né? Conhecedor das pessoas que, como eu trabalhei na gestão de pessoas, né? E recebia servidores, convivia com ele quando a gente era uma simples escola técnica, depois Cefet, né? Então esse convívio facilitou muito, né? E aí, chegando em Picuí, com a professora Verônica e a professora Graça, que eu já conhecia de alguns tempos, né? Não tive dificuldade alguma, porque o meu relacionamento sempre foi franco. Eu sempre dizia para a professora Verônica, eu não quero atrapalhar. A senhora é a diretora-geral, eu sou o diretor administrativo, subordinado à senhora. Então, no dia que eu estiver atrapalhando, por favor, me avise, eu peço para sair. Não precisa a senhora pedir para sair, não. Eu quero ajudar. E essa filosofia de trabalho a gente carregou até o último dia, né? Que a gente teve naquela gestão. Então, um relacionamento muito franco. Tínhamos as nossas discordâncias, né? Isso é natural até entre a família, né? Mas a gente conversava de forma franca, né? A gente sentava, nós três, discutia os problemas, né? E a gente conseguia implementar muita coisa, muitos erros, muitos acertos também, né? Isso é comum em qualquer gestão, mas tudo com muita dedicação, com muito respeito, né? O que os três queriam é que aquilo funcionasse da melhor maneira possível, né? Cada qual, como eu falei, com seus princípios, com suas ideologias, com seus conceitos, com seus preconceitos, né? Mas a gente conseguiu fazer uma tríade, vamos dizer assim, bastante interessante, bastante unida, né? A gente se completava, né, nas dificuldades um do outro, e a gente ia tocando aquilo ali da melhor maneira possível, né? Questão política, tínhamos alguma dificuldade, porque algumas têm alguns conceitos, né? Recebemos professores mais jovens, já tinham outras ideologias, outros comportamentos, né? Mas mesmo assim a gente respeitava, discutia e chegávamos sempre ao denominador comum, o que é importante, né? Lógico que, como nós mais velhos, mais antigos, né? A gente trazia muita cultura da escola técnica, né? O próprio FPB teve essa dificuldade, porque o crescimento ele foi muito repentinamente, né? De um ano para outro, 2018 para 2019, nós passamos a ter 19 campos, 17 campos, né? Foi muito, muito repentino, não 10 campos na época, né? 10 campos. E foi muito repentino, né? Então a gente tinha conosco, ainda arraigado, aquela cultura de escola técnica, né? Um negocinho ambiente fechado, mais limitado, né? E com esse crescimento, né? A gente teve essa oportunidade também de viver normalmente novos pensamentos, pessoas mais jovens, né? Oxigenou, né? A nossa compreensão, a nossa formação, até política, né? Para que a gente pudesse desenvolver um trabalho no campus, e foi muito bem desenvolvido, né? Professores de excelência, como o professor Macedo, que recentemente era um proreitor, professor de História, professor Fred, né? A professora Graça, né? E tantos outros, a professora Ana Cristina, que hoje é diretora lá do campus Campina Grande, a professora Ana Aline, que hoje é diretora de ensino lá em Santa Luzia, né? O professor Pablo, que foi para reitor de administração aqui. Então, deu uma leva de servidores bastante interessante, né? Que foram bem aproveitados nas gestões sucessivas, né? E que a gente fica muito integrado por isso, né? Se a gente analisar aí o professor Fred, a professora Ana Cristina, o professor Pablo, o professor Macedo, né? O professor Ana Aline, que foram oriundos do campo Picuí, a gente vê que deu uma safra de gestores muito boa, né? Então, isso tudo fruto daquelas discussões, daqueles embates que a gente tinha no campo Picuí, né? Sempre procurando o melhor para a sociedade, né? Isso, quando a gente consegue juntar os pensamentos, quando a gente consegue conviver com o contraditório, né? Com o oposto, para a gente molde a nossa forma de ser, molde os nossos costumes, aperfeiçoe os processos, com certeza a gente vai longe, né? E isso foi que a gente conseguiu. Nos amoldando, primeiramente, né? Depois amoldando os outros, e esse coletivo fez com que esse campo
fosse um dos que mais tivesse sucesso, né, na nossa história do IFPB. O orçamento do IFPB, ele é único, né? E, por sua vez, o IFPB faz a sua distribuição, até mesmo porque a Lei 11.892 determina que cada campo tem a sua dotação orçamentária identificada, né? E para essa divisão, o que é que foi feito? O CONIF, que é o Conselho dos Reitores dos Federais, desenvolveu lá uma metodologia, né, que a gente chama matriz CONIF, que leva em conta o número de aluno, o tipo do campo, se é agrário ou se não é, né? Então, leva uma série de fatores em conta para a distribuição desse orçamento, né? Então, essa matriz CONIF, desde a implementação do IFPB, ela vem sendo obedecida, né? Mesmo agora, com esse governo, ele não obedeceu aquela projeção do orçamento que sempre era feita, né? E aí fez um orçamento contra a vontade da própria rede, mesmo assim o orçamento chegou e foi distribuído na mesma proporção, né? Mesmo inferior, foi dividido na mesma proporção. Então, uma vez identificado o campus, cada campo tinha a sua dotação orçamentária, né, já prevista em lei, mas prevista na matriz orçamentária, e por sua vez a gente levava para discutir no campo, né? A gente reunia a diretora de ensino, a diretora geral, alguns coordenadores, né, para a gente discutir o uso daqueles recursos, né? No início, 2010, 2011, a gente tinha essa dificuldade porque não tinha pessoal para isso tudo, né? Mas como tudo era novo, como a gente precisava de tudo de forma generalizada, né? Então a gente não tinha dificuldade de executar esse orçamento, né? Para a compra de equipamentos, para a compra de insumos, né? Mas posteriormente, com as demandas que passaram a ter, demanda de pesquisa, demanda de gestão, assistência educando, a gente fazia essas nossas reuniões, fazia a discussão da execução desse orçamento, né? E fazia essa distribuição até por coordenação, né? Para que todos tivessem o seu quinhãozinho lá para utilizar. E a questão da assistência educando, a gente deixava totalmente à disposição da assistente social, né? Da equipe do pedagógica, né? Para que atendesse da melhor maneira possível. A gente colocava aqueles valores para ali, acompanhando a execução, porque era uma dificuldade, a gente tinha que conversar para ver o que podia ser feito, né? E assim foi, sempre seguindo, sempre de forma democrática, transparente, né? A gente entende que o orçamento ele não é do gestor, ele é um orçamento público, tem que ser debatido, tem que ser mostrado a sua execução, né? E tinha uma particularidade no Campo Picuí, que a dotação orçamentária para investimentos, que a dotação hoje ela está assistência educando, custeio e investimento, né? E a dotação de investimento, muitas vezes, a gente executava mais de 100%, né? Aí você pergunta, como você executava mais de 100%? Porque os nossos campos tinham X valores determinados no orçamento, mas a gente, com projeto, com participação em licitações de outros órgãos, né? Sempre a gente tinha processo resguardado ali, porque entendia que sempre havia sobra. E assim foi, né? Com essas sobras a gente adquiriu muita coisa, né? Muitas vezes a gente chegava a executar mais de 150% do orçamento do campo, né? 50% a mais, né? Por conta dessas sobras. Algum campo deixava de executar, muitas vezes chegava algum recurso que não foi executado, e a gente, com o processo pronto, a gente já se credenciava para a utilização disso aí. Eu me lembro bem que, quando a gente comprou as primeiras carteiras escolares lá, você foi professor lá, conheceu aquelas carteiras da desk, a mesa e a cadeira, né? A gente discutiu de forma seria as nossas carteiras, né? E entendemos que aquelas carteiras ela tinha a seguinte utilidade: ela não poderia ser casada porque a gente precisava de cadeiras para evento. Então não teria necessidade de eu ter acumulado em algum depósito cadeiras para um evento. Porque aquelas carteiras daquelas de forma que foi comprada, foram adquiridas, né? Ela atendia. É só tirar as cadeiras, a mesa fica lá. Aquela tipo de carteira ela serve para o destro, né? Para o destro, né? Para o canhoto, que popularmente chamamos, né? Ela serve para o obeso, né? Então a gente tinha essa dificuldade. Tudo isso foi discutido num processo, a gente colocava lá, justificava e fizemos aquela aquisição. No início, como a gente tinha 20 salas de aula, sabe, lá, são 20, a gente comprou 400 carteiras, né? E precisaríamos de 800, porque o recurso só dá para comprar as 400. Quando é o final do ano, nós viemos aqui para a reitoria, né? Inclusive nesse próprio prédio aqui,
a gente viu que tinha recurso a mais aí, né? E aí, conversando com o reitor, com o pró-reitor, eles disponibilizaram recurso para que fosse comprada mais 2.000 carteiras para atender os outros campos. Aí a gente fez a aquisição pelo campo Picuí, com a condição que a gente recebesse as outras 400, né? E aí a gente ficou com mais 800, cada campo recebeu 150, 200, foram distribuídos, né? Então sempre era a nossa forma de trabalhar. A gente adquiria muitos equipamentos, né, para outros campos, né? Impressoras, cadeiras, móveis, né? Sempre nesse sentido, porque a gente tinha processos prontos, né? E os outros campos não previam, não trabalhavam nesse sentido. A gente tinha uma visão mais além, né? Então, muitas coisas foram adquiridas. Se você passar, sobretudo, no campus Cabedelo, Princesa Isabel, Patos, Monteiro, que são os 4 que começaram com nós, vocês vão encontrar alguma coisa que foi de Picuí, né? Que foi adquirido por Picuí. Outro também é aquela lousa interativa, né? Que tem lá. A gente tinha interesse em comprar 3 ou 4, que era uma parcela de reunião na diretora, um para auditório, um para um laboratório, eram 3, um para o laboratório lá, né? E aí era tanto recurso na época, nós compramos praticamente para todas as salas, né? Porque quando chegamos aqui tinha recurso sobrando, né? Não tinha a execução na reitoria, não tem execução total do investimento, né? Então isso nos proporcionou, muitas vezes, executar mais que 100% do orçamento, porque tinha esse outro quantitativo além, que a gente conseguia na reitoria, como foi o caso do ônibus que tem no Campo Picuí, né? Aquelas viaturas todas lá, tem uma caminhoneta, 2 caminhonetas, né? Então a gente sempre batalhando, né, para que o campus recebesse o melhor possível, né? E assim conseguimos, né? Não era aquilo que a gente podia ter planejado melhor, porque não tinha pessoal, e não tinha também, dentro da nossa previsão orçamentária, recursos para atender tudo que a gente queria. Mas a gente sabia que no final do ano a gente conseguia alguma coisa a mais, né? E é isso que a gente se planejava para pegar esses equipamentos. Como eu falei, pessoal com a dificuldade, mesmo a gente recebendo aqueles poucos técnicos comunicativos, a gente tinha os nossos professores, os professores eram comprometidos com sala de aula, né, com suas pesquisas e extensão. Mas o pessoal técnico-administrativo foi a pior dificuldade que nós tivemos, assim, né? Para você ter uma ideia, nesses momentos de execução orçamentária, o nosso pessoal, ele tinha um determinado período que ele trabalhava de manhã na área administrativa e à tarde na área pedagógica, dando suporte, né? Então o pessoal foi muita dificuldade, a gente teve até chegar mais servidores para que a gente pudesse executar as nossas ações de maneira mais tranquila, né? Como eu te falei nas nossas conversas preliminares, eu chegava a trabalhar 14 horas por dia, né, para que as coisas acontecessem, né? Não querendo ser maquininho, porque eu entendia que aquilo ali era um equipamento para a sociedade que era uma oportunidade de não ter mais. Parece que a gente estava sonhando ou prevendo o futuro, né? Quando a gente partiu para essa ousadia de executar mais de 100% do orçamento de investimento, parece que a gente via que de momentos de futuros ia ter dificuldade em ter, né? O nosso orçamento de cada campus para investimento na época, pelo menos até 2014, era em torno de R$ 1 milhão, né? Hoje, para você ter uma ideia, o orçamento geral do IFPB para 2023 em investimento é 650 mil. E a gente tinha 1 milhão por campus para fazer esse investimento, né? E o IFPB Campus Picuí, às vezes, executava 1 milhão e 500, 1 milhão e 700, porque chegava recursos adicionais, né? Então, essa dificuldade pessoal era muito grande, né? E aí eu diariamente acompanhava as licitações de outros órgãos para marcar o nosso registro, a nossa presença lá e fazer uso dessas licitações. Então usou muitas licitações de outros órgãos, foi isso o sucesso, né? Porque tinha esse acompanhamento e a gente não tinha condições de fazer essas licitações propriamente no Campo Picuí ou no IFPB, e a gente fazia parte de muitos outros órgãos a nível nacional, né? Em todo o Brasil a gente participou de licitações para que a gente alcançasse sucesso na execução orçamentária do investimento. Eu acho que o grande segredo, a grande, vamos dizer assim, solução, não vou dizer solução, né? Como é que eu posso dizer? O grande segredo para que a gente obtenha sucesso é a transparência, né? Você executa um orçamento, por menor que ele seja, de forma transparente, chama as partes, mostra o que tem, né, e vamos discutir isso aqui. Com certeza, o sucesso ele
tende a chegar. Porque você conhecendo o processo, antes de você tecer uma crítica muitas vezes injusta, né? Você vai conhecer o processo, né? Mas é preciso envolver, não é só o gestor. O gestor está ali para acompanhar a execução. E o gestor não pode ser autodenominado dono do orçamento. O orçamento ele tem que ser discutido com todas as bases, né? Com os professores, com os técnicos, né? E muitas vezes com o próprio aluno que tem a questão da assistência ao educando, né? Então, normalmente você parte, discute esse orçamento com as partes interessadas, com os que estão vivendo o processo, a gente não tem dificuldade, né? Nosso orçamento é esse, temos isso, vamos discutir aqui, vamos ver as prioridades em que aplicar, né? Fazer a transparência, né? Então, não posso... Quando a nossa cultura do IFPB, inclusive quando eu assumi o campus Picuí, eu fiquei até preocupado. Será que eu vou ter capacidade técnica de executar uma diretoria de administração em todos os seus pormenores, né? Por quê? Porque a cultura nossa era de um orçamento escondido, secreto, né? Dominado por poucos, né? Mas quando a gente passa a ter conhecimento e passa a dar transparência a esse orçamento, com certeza a gente vê que não é bicho-papão, né? Nós somos apenas a peça que executa, a peça que pensa, que planeja, que programa, são os envolvidos, aqueles interessados, né? Eu não posso chegar a dizer que aqui está 100 mil para geografia e dizer que está 5 mil para matemática, né? Ou para outra área técnica. Tem que chamar as partes e quais são os nossos interesses maiores, quais são as nossas necessidades, né? Aí sim, aí quando não há um meio termo, quando não há um entendimento, sim, aí a gestão vai e decide, né? Delibera e faz o equilíbrio, né? Para decidir, entendeu? Então, essa transparência, para mim, o envolvimento das pessoas que dá a transparência do processo, isso é um segredo, né? Não tem outro método que resolva. E sempre vai ser assim, são valores que têm para ser executados e não dá para alcançar. E não vai dar, como eu falei para você na época, que a gente tinha recursos fartos, vou dizer fartos, né, entre aspas, né, porque não era tão fartos, né, mas recursos pelo menos que dava para atender boa parte da nossa cidade, aí não dava. Muita coisa ainda precisa ser adquirida no Campo Picuí, né? Nós saímos de lá, deixamos um bloco de construção, porque quando a gente via aquele gigante, do gigante que tinha lá, 2 blocos com 16, um com 30, com 32 salas de aula, alguma coisa assim, 32, outro com 16, 32 com 8, 40 e o outro com 16, né? Com 18. É 12 com 6, 18. 48 salas de aula, né? A gente entendia que era suficiente. Quando a gente passa a vivenciar, a gente tem um curso de mineração, tem um curso de edificações, um curso de geologia, a gente vê que não dá para trabalhar tudo junto ali, né? A gente já discutiu aquela construção do bloco de mineração, né? Ainda na fase do recurso boa, né? A gente conseguiu aquele bloco ali com muito sacrifício. Ora, eu não entendia de obra, nenhuma pessoa entendia de obra lá no campus, a gente teve que nos socorrer do engenheiro Albino, que foi diretor recentemente de Campina Grande, que fez o projeto para a gente e fez a licitação, né? Naquele bloco de mineração, só para você ter uma ideia, aqui abrir desses parênteses, né? Eu corri atrás de Albino, que era o diretor da administração do campus de Campina Grande na época, ele fez o projeto para a gente, né? Fez uma visita lá no campo, fez o projeto, né? Ele fez a licitação, foi o presidente da comissão de licitação, e ele não tinha equipe para fazer a licitação, eu fui fazer parte da equipe de licitação. E houve um pedido um recurso apresentado por um construtor, né? E a Albino não tem tempo para fazer isso. Eu fui obrigado a analisar esse recurso. Você imagina, sem entender de licitação de obra, sem entender de obra, e precisei estudar todo o processo licitatório, isso em 2 dias, para definir aquele recurso lá, né? Então foi uma coisa que foi um esforço gigantesco, mas que valeu a pena. Quando eu vejo aquilo funcionando, transformando vida, transformando o que foi Picuí, rapaz, é encantador, né? Eu faria tudo novamente. Tudo novamente. Ia ter outra oportunidade de fazer tudo novamente, né? Porque aquilo transformou aquela região. Alunos que foram de bastante sucesso naquele campus, rapaz, é uma coisa que não tem preço. Não tem preço, né? Mas eu até me emociono, eu vou abrir aqui com a permissão do senhor de fazer esse breve relato aqui. E Picuí,
ainda tinha trabalho escravo, como eu creio que ainda tenha. Né? Picuí, pelo menos na época, aquele pessoal que trabalhava ali no comércio, 1% não tinha carteira assinada. 1% você não encontraria carteira assinada. Tem mais, se ele saísse daquela empresa, né, e fosse fazer o registro do Ministério do Trabalho, que tinha uma sede lá, né, uma delegacia lá, ele ficava fichado na cidade e não conseguiria mais emprego. Né? Tinha um terceirizado lá, e até hoje ele está, José, eu não sei o sobrenome dele, né? Ele cuida ali do jardim, não sei se você lembra, né? Ele é bem assíduo, né? Ele me contava, antes de ir para lá, ele me contava que trabalhava na olaria e ele trabalhava quase 50 horas por semana, né, sem carteira assinada, recebia menos do que um salário mínimo. Quando adoecia, mesmo com atestado médico, ele não tinha direito a receber o salário daquele dia. Né? E quando recebia aqueles míseros valores mensal inferior ao salário mínimo, era 70% em espécie, 30% num valezinho, que era para comprar no mercadinho, que era o mesmo da dolaria. Isso é trabalho escravo em qualquer canto. Né? Então, a gente, implementando o Instituto Federal naquela região, a gente fez grandes transformações, a gente, eu digo, a educação. Né? A gente fez muita transformação naquela cidade. Por trás daquele campus ali, era um lixão ali horrível, né? Uma visão que até entristecia. Hoje é um parque belo que tem lá, né? Então, aquele espaço ali do campus para a parte mais antiga da cidade, em torno de 1 quilômetro, aquilo ali tudo era vazio. Hoje é um loteamento que emendou a cidade de um campus, né? Então, foi uma transformação para aquela cidade fora de série, né? Então, isso me encanta muito, sabe? Sobretudo os jovens que ali estudaram. Né? Mulheres, como a gente tinha um projeto Mulheres 1000, né, que capacitava as mulheres na mineração, naquele resto de minério que sabia ali, né? As mulheres chegavam ali e saíam encantadas, né? Saíam dizendo que era o melhor momento da vida dela, porque você pode estudar no IFPB, num curso técnico profissional, e mais na frente você se desviar, como muitos se desviam para outra área, né? Para a área de medicina, para a área de direito, para a área de humanas, né? A gente é um curso técnico profissional mais na área industrial, e esse aluno muitas vezes muda de área na universidade, né? Mas a formação cidadã que o IFPB propicia é uma coisa fantástica, né? Que nenhuma outra instituição faz. Nós recebemos praticamente crianças, 11, 12 anos, né? E soltamos adultos com 17, 18 anos, né? Com essa formação cidadã. Veja só a nossa responsabilidade, né? Uma consciência cidadã, consciência de participação. O aluno ele sabe cobrar o professor, ele sabe cobrar os seus valores, né? Essa formação política cidadã, né? Até de personalidade mesmo desses jovens, né? A nossa participação é incrível, né? Daí que eu chamo à tona a nossa responsabilidade sobre esses jovens, sobre essas crianças, né? Então, o IFPB é uma coisa que me encanta muito, né? Pela sua missão social. Eu tinha um aluno lá, eu esqueci o nome dele, rapaz. Acho que é a idade, tá? Esse aluno, ele era das Pedreiras, tem uma zona rural lá, um distritozinho, e esse aluno era muito trabalhoso, né? Muito trabalhoso. E ele vinha no ônibus da prefeitura. Ainda a gente funcionando no complexo, a gente chamava complexo, era a escola municipal, né? E o motorista do ônibus veio falar comigo, né, do comportamento desse aluno, né? Eu chamei o aluno, conversei com ele, expliquei a ele, de forma assim que eu abracei esse aluno, sabe? Ele foi um dos melhores alunos do Instituto Federal da Paraíba, né? E esse aluno ele se desenvolveu naquela questão de robótica. Ele fez um robozinho lá como é que eu posso dizer, rapaz, o termo? De reaproveitamento, como é o termozinho, né? De reciclagem, né? E foi apresentar no Recife, uma feira que teve lá, apresentou no Recife. Coincidentemente, o ministro estava lá. O ministro convidou ele para ir para Brasília. Né? Teve um cara lá do Zona Rural, Paupérrimo, né? Desenvolveu esse projetozinho de reciclagem e foi convidado pelo ministro para ir para uma feira em Brasília. E nós bancamos, juntamente com o professor, para fazer o acompanhamento. Né? O projeto daquela professora de inglês, era o nome dela? Angélica, né? Fantástico levar aquela turma para a Irlanda. Essa turma não esquece isso mais nunca, né? Um lugar pobre, um lugar que eles talvez não conhecessem nem a capital do estado, né? Mas de repente, na sua frente, o projeto de conhecer a Irlanda, né? E só deles também, né? Vendendo coisas na feira, vendendo produto para
angariar recursos, né, e ter esse momento de intercâmbio. Isso é uma coisa fantástica. Agora mesmo, recentemente, nós enviamos outra leva de alunos para o Canadá, né? É uma coisa, não tem preço, não tem preço, né? E muitos estão aí com sucesso na vida, né? Não tem preço. Olha, nós tivemos, aqui eu não quero fazer crítica a ninguém, cada qual com seus conceitos, com seus preconceitos, com suas ideologias, com sua forma de ser, né? O pior que para a nossa visão tinha sido horrível, mas contribuíram, né? Contribuíram e muito para o crescimento do Instituto. Mas a partir da gestão do professor Nicásio, esse nosso orçamento foi dado uma transparência, né? E essa transparência permite ver a cada gestor administrativo, a cada gestor financeiro, até que ponto ele pode ir, né? O que não havia na época, né? A gente não tinha acesso ao orçamento do IFPB como um todo. Então a gente precisava, por exemplo, eu precisava comprar uma viatura, né? E o que é que eu tenho de orçamento? Não tenho nada. O que é que eu posso contar com a reitoria? E chegava aqui, eu ia perguntar, o gestor não tem recurso. E na verdade tinha, né? Mas os projetos pessoais dele, nada de planejamento, não podia liberar aquele recurso, né? Ou até mesmo que liberasse para um, não podia liberar para o outro, né? Então, com a transparência, não. A transparência foi dada a partir da gestão do professor Ricardo. Isso facilitou muito. Nosso orçamento é esse, nós temos isso. Vamos discutir aqui as prioridades. Aí o que eu digo a você, o Campo Picuí foi beneficiado na época, foi porque tinha gestores atrevidos, né, que buscavam a informação a qualquer custo e permitia que esse orçamento fosse executado mais de 100% da dotação orçamentária do campus, né? Mas no momento que eu faço uma execução de 150% a mais do meu orçamento, 150% não, 50% a mais do meu orçamento do campo, algum campo perdeu. Alguma unidade perdeu porque deixou de executar, né? Então, isso o campo foi beneficiado, mas aquele lá foi prejudicado. Isso não é bom para a instituição, né? Nós somos uma instituição única, uma instituição bastante unificada, uma só, não existe Campo Picuí. Existe FPB na cidade de Picuí, que é denominado de campos, né? Então, isso prejudicou muito alguns campos. Vou dar um exemplo aqui, o Campus Patos tem uma execução orçamentária a desejar, né? É a terceira maior cidade do estado da Paraíba, né? Entendeu? Terceira ou quarta, né? Santa Rita hoje é a terceira, né? Então, prejudicou muito. O diretor de administração, na gestão dele aí, sofreu muito, porque quando ele chegou para equipar, não tinha mais recurso e deixou de ser executado lá atrás, né? Então, tem aqueles que eram mais espertos, caso de Monteiro, caso de Campina Grande, caso de Picuí, esses deram bem, entre aspas, porque eu não me sinto bem, você estando mal. Eu não posso ter um servidor me sentindo bem aqui na minha cadeira confortável e o professor Hermano bem me sentindo aí. Qualquer que seja o servidor, nós temos que estar tudo bem. Nós temos que estar unidos, sofrendo, sorrindo juntos, né? Para que a instituição ela seja coesa. Então, a grande facilidade hoje é a transparência no orçamento, né? Embora os recursos sejam bem inferiores, ou quase inexistam, né? Mas todo tem conhecimento que existe. Então, para mim, a transparência ela é primordial. É como eu falei, a socialização do saber. Isso é que um dia que a sociedade estiver consciente desse papel, dessa importância, o mundo será outro, né? Nós estamos vivendo no nosso país agora um momento que até nos surpreende, né? De educadores, de pessoas de elevado conhecimento, está participando de um momento antidemocrático, né? Eu queria se fosse o processo. Se o atual governo tivesse ganho essa eleição, será que está abrindo esse processo? Eu creio que não, né? Mas esse processo deixa muita gente preocupado, né? Porque são conhecedores, envolve pessoas, né, humildes ali, eu passei lá particularmente, né? E vi pessoas humildes, né? Sem saber o porquê está ali. Apenas incentivado por pessoas que dominam, né? Então a conscientização das pessoas, ela só vem através do saber, né? Ora, quando eu me lembro bem que na última campanha, na penúltima campanha para presidente, eu não me afinava com o Bolsonaro, né? Mas quando ele ganhou, inclusive eu botei nas minhas redes sociais, né?
E Deus proteja que ele faça uma boa gestão. Ganhou, é democrático o processo, né? E agora eu acho da mesma forma, e assim é o processo. Né? Desde a redemocratização, com a primeira eleição em 1989, nós sempre tínhamos um processo respeitado. Né? E isso carece de quê? Da conscientização da sociedade. E essa escola, ela está lá para isso. Né? Conscientização das pessoas, como eu falei, a formação cidadã. E no momento que você forma um jovem, e esse jovem, dentro do seu núcleo familiar, que vê o seu pai, a sua mãe, sendo explorado, ele vai abrir a boca ali e não vai aceitar aquilo. Né? Então, é muito importante essa formação cidadã, essa conscientização das pessoas através do saber. Então, qualquer escola onde ela for inserida, ela será muito bem-vinda. E naquela região onde existe uma pobreza imensa, né, onde é desfavorável à agricultura, seja pela qualidade do solo, seja pela pluviosidade que é muito baixa, né? Seja por N fatores. A agricultura ali não favorece a criação de animais, não favorece, então, são pessoas totalmente carentes. E o que é que vai ressuscitar, o que é que vai levar a esperança das pessoas? O saber. E quem é que leva o saber? A educação, a instituição de ensino, né? E, sobretudo, a educação profissional. Então, o IFPB hoje, naquela região, para mim, é o maior monumento que a Paraíba tem, né? Pela importância, não que seja menos nas outras regiões do país, não, porque as outras regiões são mais favoráveis, pelo menos com menos dificuldade, né, do que a região do Picuí, onde predomina a extração mineral ainda de forma muito rústica, né, muito rudimentar, né, a industrialização ali é muito baixa, né, e com a exploração da mão de obra. Né, então, o Picuí precisava muito daquilo ali. Né, então, aí eu tenho que fazer o reconhecimento ao prefeito Buba, que fez essa opção de levar o Campo Picuí. Naquele projeto inicial de 88, o Campo Picuí não era contemplado com campos, né? Era só Cabedelo, Monteiro, Princesa e Patos, não havia previsão para Picuí, e o prefeito Buba se aliou ao prefeito Buba, que na época era PSDB, governo Fernando Henrique, né? A oposição ao governo do PT. Se aliou a Fátima Bezerra, que era do PT, né? E juntos conseguiram levar aquele monumento para ali. Acho que foi a maior conquista e talvez eu morra e a gente não veja outra conquista naquela região, né? Pela importância que aquilo tem. Não pelo aquele monumento, aquele prédios oponentes que tem lá, né? Aquela beleza da arquitetura que tem lá, mas pela missão social, né? Pelo que ele faz, pelo que ele consegue construir dentro da mente e da valorização das pessoas através do conhecimento, né? Então, não tem valor, não tem preço, né? Eu até me emociono. Quando falo em educação, eu não sou professor, mas fico emocionado, sabe? De poder ver as pessoas voltarem a sorrir, a esperança, né? A gente ali dentro vendo aqueles alunos sorrindo, com muita dificuldade. Tem momento difícil, eu vi aluno ali dentro desfalecer por inanição, por falta de alimento, né? Eu vi, cheguei lá, fiquei pensando que era outra coisa, né? E a gente preocupado e tentando melhorar o processo. Já chegou o restaurante lá, que é outra conquista fora de série, né? Acho que tinha educando também fora de outro momento fora de série, né? Então não tem preço, não tem como a gente mensurar a importância daquilo ali, porque é uma coisa acima de qualquer pensamento nosso, né? Só quem tiver ali, que vivenciar, que vê o que foi, e o que é e o que será, é que pode mais ou menos mensurar a importância daquilo ali. Não tem preço. Né? Se eu pudesse fazer tudo de novo, para que com certeza eu faria e com todo o prazer que eu tinha. Né? De sair daqui de meia-noite, dirigindo a caminhonete, porque a gente não tinha motorista, chegar em Picuí 10 horas, saía daqui umas 10 horas da noite, chegar em Picuí por volta de 1 hora da manhã, né? Ia para o campus de manhã, eu descarregava a própria caminhonete com os meninos, que a gente não tem quem descarregava, voltava para uma pessoa para ir buscar mais equipamentos, mais móveis, mais bens, né? Não tem preço, né? Quando a gente vê aquilo ali, a importância, sinceramente, eu fico bastante emocionado, né? E ver que valeu a pena, né? E aí, aproveitar o momento para agradecer a confiança da professora Verônica, a confiança da professora Graça, né? A confiança da sociedade, dos próprios servidores, né? E a participação, o envolvimento de cada um, porque a gente conseguia desenvolver um trabalho que todos se envolviam, apesar das discordâncias políticas, de postura, de procedimentos, mas todos se envolviam, né?
Muitas vezes eu ia lá para apagar fogo, porque havia uma discordância mais acirrada, né? Mas é como eu disse, nós temos um processo dentro da nossa instituição, né? E esse processo é o objetivo de todos, né? Uns querem por um lado, outros para o outro, né? Mas o objetivo é o mesmo. Então, esse antagonismo de forma de proceder é isso que a gente tem que saber administrar para que a gente chegue no final da melhor maneira possível, né? Porque nem eu sou o dono da verdade, nem você é, né? E esse coletivo de pensamentos é que permite o aperfeiçoamento dos processos e cada dia a gente melhora o Campo Picuí, cada dia a gente melhora o Instituto Federal da Paraíba, a gente consiga mais campos, né? Se cada cidade pudesse ter um campus, seria maravilhoso, né? Para que a Paraíba desenvolva na forma do conhecimento, do saber, né? Para que a gente saia dessa miséria. Estou agora no nosso país, mais 30 milhões de pessoas voltaram à zona da fome, né? Nós tivemos um projeto bem interessante agora, o FPB Solidário, né? A gente socorreu muitas famílias, né? Então isso é fantástico, né? O IFPB hoje ele é muito solidário e consciente do seu papel, né? Consciente do seu papel, seja em Princesa Isabel, seja em Picuí, Casaveiro, João Pessoa, em qualquer parte do estado que eu esteja localizado, que eu esteja presente, né? E vidas estão sendo transformadas. Essa é a grande esperança e o grande retorno, a grande retribuição do meu humilde trabalho, sabe? Quando eu vejo um só aluno, como você falou aí, né? Tendo a oportunidade de ir da Irlanda, tendo a oportunidade de estar num curso superior, para mim todo aquele esforço foi compensado e muito bem compensado, né? Eu que tive filhos que estudaram lá, terminou engenharia esse ano, agora no mês de julho, começou edificações lá, veio para cá por conta da minha mudança, né? E o mais novo, que chegou a estudar aqui na eletrônica, e hoje faz engenharia de software em Natal, né? Começou esse ano. Então, através do IFPB, né? Através do IFPB. É encantador. E quero fazer aqui um agradecimento ao professor Léo, né? Professor Léo, eu tenho como sobrinho, né? Tão próximo, eu era do pai dele na década de 80, 82, 81, 82, né? Eu frequentava muito a casa dele, do pai dele, né? A casa dele, do pai dele, Léo, né? E de repente eu me deparo com os grupos, né? Com o Léo sendo nomeado, quando me disse sou filho de Antônio e de Dona Zizi, né? Foi uma emoção grande para mim, entendeu? Uma emoção grande. E vejo vocês envolvidos aí. E também o seu sogro, né? Luciano Pina, né? Também das velhas guardas lá de areia. E a gente termina se encontrando, não é isso? Então, fico muito feliz, agradecido, né? E vendo que o Campo Picuí está despontando, está crescendo, né? Tem pessoas envolvidas, tem pessoas querendo o melhor. Isso é fantástico, né? E, sobretudo, pelo resgate dessa história. Para que essa história não se perca, né? E seja observada pelos novos servidores, pelos que estão chegando, por outros campos que eu tenho esperança de ser implantado na Paraíba, né? É uma esperança particular, não é coletiva, não. Também seja coletiva, né? Eu vejo cidades como Sapé, que tem quase 60 mil habitantes, e cabe um campus lá. A região aqui de Mamaguapa, de Rio Tinto, que não tem um campus lá, né? Então a gente tem que trabalhar para que seja expandido o Instituto Federal da Paraíba e a educação profissional ela alcance, né? Todas as áreas da nossa geografia paraibana, né? Todas as áreas, né? Informando que nós temos aliás, destacando que a gente tem uma participação bem especial na formação dos nossos jovens, né? Diferentemente da universidade, que já recebe adultos, nós recebemos praticamente crianças, né? 11, 12 anos, que já saem com a formação profissional, né? Muitas vezes envereda no curso de graduação do próprio Instituto Federal, muitas vezes envereda na pós-graduação, né? Isso é fantástico, né? É maravilhoso, né? Maravilhoso. E eu tenho um exemplo também interessante nos nossos colaboradores, né? Eu acho que você conheceu o Adjailson lá, professor de português, né? A história de Adjailson, ele começou no campus, a trabalhar terceirizado, como auxiliar de serviços gerais, né? Depois foi para auxiliar administrativo, salvo engano, né? E com incentivo dos professores ali, conseguiu fazer a graduação em letras, né? No próprio campus, né? E chegou a ser o professor do campus, né? Então a história, você vê como muda, né?